Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o valor da Apple. 1 trilhão de mercado, valendo mais do que o PIB brasileiro. O que isso reflete? Onde estão nossos erros? Por que uma empresa de telefone nascida no Vale do Silício tem um valor de mercado maior que o brasileiro? Aonde está o nosso erro? Aonde falhamos? E aonde a gente pode evoluir e aonde podemos enxergar uma grande oportunidade desse mercado que está por surgir. Na verdade, podemos isso olhar como uma coisa muito drástica ou podemos olhar isso como uma oportunidade. E eu vejo como uma grande oportunidade surgindo aí para 2022. Se quiser ouvir que oportunidade é essa, fique comigo até o final. Nós vamos comentar que oportunidades surgem ao sabermos que a Apple é uma empresa que vale 1 trilhão de mercado, valendo mais que o PIB brasileiro. Como nós fazemos para mudar essa realidade do nosso país e desenvolver uma cultura para criar mais valor sobre o que fazemos? Vamos falar sobre isso no vídeo. Fique com a gente até o final que vai ser super interessante. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa notícia que saiu essa semana do valor da Apple de 1 trilhão de mercado. Em muitos noticiários, eu tô aqui no Portal Globo falando que a Apple ela tem um valor muito maior que o PIB brasileiro. E se a gente parar para analisar, aonde está o nosso erro? Que falha o Brasil comete para ter uma empresa de celular valendo mais que o nosso PIB? Claro que são valores especulativos também, né? A gente entende, mas o que acontece, o que ocorre com a cultura brasileira que faz a gente não ter esse valor de mercado e faz, por exemplo, o trabalhador japonês, o trabalhador americano, o trabalhador alemão ter mais valor na sua hora do que nós brasileiros? O que acontece? Onde está o nosso erro? Onde está o gap? E eu trouxe alguns dados aqui, ele vai nos ensinar talvez aonde está a falha, talvez aonde nós brasileiros não sabemos dar um valor maior sobre o que fazemos. Trouxe alguns dados aqui que eles são um pouco preocupantes, mas ao mesmo tempo que eles são preocupantes, eles nos ensinam talvez alguns caminhos para seguir que pode fazer uma grande diferença nessa nossa realidade para esse ano e geram grandes oportunidades. Estava vendo um índice aqui, 85% das empresas brasileiras, eles não têm controle nenhum no pós-venda. Vamos analisar o seguinte, numa negociação, o que se deve levar em conta numa negociação? Numa negociação deve-se levar em conta duas coisas. Primeiro, a venda, a transmissão de uma ideia, a criação de uma ideia para uma outra pessoa e beleza, a pessoa comprou, aderiu àquela ideia, acreditou no que foi passado para ela. Primeiro é essa parte da pessoa criar expectativa sobre outra pessoa. A primeira parte é a venda da ideia. Foi vendida uma ideia, foi transmitida uma ideia e aceita pela outra parte. Ok, esse é o primeiro ponto. A segunda parte que nós brasileiros não se preocupamos é com a entrega. Uma negociação tem duas vertentes. A parte que vende, que transmite, que cria a ideia sobre a outra. E a outra parte que tem a expectativa no que vai receber, a entrega. E nós brasileiros não temos a cultura de se preocupar com a entrega. Aí mora o problema. Se você analisar, outro dado da pesquisa que eu tenho aqui, 97% das empresas brasileiras não possuem avaliação de qualidade sobre a entrega do seu serviço ou do seu produto. Por exemplo, você vai numa loja de sapato, a pessoa que vendeu, ela não tem a menor ideia se o cliente ficou satisfeito depois com o calçado, se o cliente ficou satisfeito com o atendimento, se o cliente ficou satisfeito com a forma de abordagem, se o cliente ficou satisfeito com a forma de pagar. Ele não tem a menor ideia. 97% das empresas brasileiras não tem a menor noção de qual que é o índice de satisfação sobre isso. Olha que gap, que coisa terrível, que notícia terrível e faz a gente não ter valor de mercado, porque a gente só se preocupa com a parte de vender. A gente vende, a gente cria expectativa sobre outra pessoa, mas a entrega a gente se preocupa muito pouco. Outro índice muito preocupante é que 94% das empresas brasileiras não monitoram seus clientes, ou seja, eles vendem, o importante é ler o ato, não se preocupa mais a expectativa, não se preocupa mais com os anseios da outra parte, não tem a menor preocupação sobre isso e não tem vergonha de assumir isso, porque esses dados mostram isso. Se você for ver, de cada 10 empresas, aqui pelos índices, de cada 10 empresas, 9 não se preocupam com isso. Talvez uma ou meia de cada 10, se preocupa com isso. Isso é muito drástico. Talvez eu estou até exagerando nesses números aqui, são menos, porque esses dados aqui foi de alguns dados estatísticos que eu peguei, que eu acho que me geraram uma grande preocupação e explica muita coisa. As empresas brasileiras, nós estamos num processo que precisa amadurecer. Eu vi uma notícia na virada de ano, do jornal Fator Econômico, que fala que 60% das empresas brasileiras, eles estão muito preocupados com o atendimento e estão muito preocupados com o fator de vendas. E isso gera uma grande oportunidade. No mercado de vendas, de prestar um atendimento disruptivo, de fazer um acompanhamento, de fazer um encantamento. Tudo isso faz uma diferença muito grande em todo o cenário que vivemos. Isso, quando nós conseguimos desenvolver uma cultura a esse respeito, a gente vai ter muito mais valor de mercado e vamos conseguir ter empresas como a Apple no nosso mercado. Certa vez, numa biografia do Steve Jobs, uma pessoa perguntou para ele, falou assim, cara, vamos colocar tal parafuso aqui, porque a gente com esse parafuso vai conseguir tantos por cento de economia. E ele pegou e falou assim, não, de maneira nenhuma, porque eu sei da qualidade do meu produto, eu sei da qualidade que eu prometo e eu sei das expectativas do cliente. Eu jamais colocaria um produto que fosse de baixa qualidade ou um produto que não fosse realmente agregar para as pessoas. Então, de maneira nenhuma, você vai colocar esse parafuso fuleiro dentro do nosso produto. Isso é realmente você se preocupar com as duas partes,
de uma negociação. A solidez de uma negociação ela depende de duas partes, da venda e da entrega. E nós percebemos através dessa matéria e desses índices que nós brasileiros só se preocupamos com a primeira parte, com a venda. A entrega a gente se preocupa muito pouco. E isso aí está o X da questão. Quando nós entendermos que a entrega ela é tão importante quanto a venda, a coisa vai melhorar em todos os aspectos. Vai melhorar tanto desde uma pizza que você comprar, desde o cafezinho que você comprar, em tudo que você comprar vai fazer uma grande diferença. E isso aí que eu tô falando, dá para se adaptar em todas as áreas. Eu vejo hoje, por exemplo, hoje eu vou num açougue e consigo ver inúmeras oportunidades de como atendendo melhor poderia gerar inúmeros negócios, poderia gerar inúmeras oportunidades. Eu vou numa padaria, eu consigo ver oportunidades que estão sendo jogadas fora com isso. Por que isso ocorre? Porque a pessoa não se preocupa com a entrega. A pessoa vende hoje e amanhã Deus pertence. Isso é uma cultura que nós precisamos mudar no nosso país. Quando a gente entender que a conexão entre venda e entrega é uma coisa unificada, nós vamos passar para um outro patamar de atendimento e de vendas. Isso pode, nesse ponto, morar o segredo para a gente ser uma nação muito mais próspera e muito mais valiosa como pessoas dentro de um país. Se fez sentido para você, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva, deixa algum comentário sobre isso que foi comentado aqui, que eu acho que é um assunto de extrema relevância e que vai fazer muita diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima!